Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Nesse vídeo, eu vim cumprir o meu desafio dos 12 livros para 2023 e eu trouxe o quarto livro, o livro do mês de abril, que é Machado de Assis, A Cidade e os Seus Pecados. Esse livro veio aqui nessa luva, que ele é um livro da editora Darkside. Eu nunca tinha comprado livros dessa editora, e esse foi o primeiro livro. Eu gostei muito do tratamento que a Darkside deu para o livro de Machado de Assis. Essa aqui é a capa, é de capa dura. O que não me agrada, e que algumas editoras já vêm fazendo isso, é não colocar o título aqui. Porque ali na luva vem o título, mas no livro mesmo não tem. Ele também não vem na lombada. Outras editoras, pelo menos, têm colocado o título na lombada. Então, quando você bota na estante, procurando o livro, quando eu lembrar um tempão, eu não vou achar. Isso, para mim, é um ponto negativo. É uma moda que eu já comentei aqui no canal, não gosto muito. Mas não é inegável o tratamento que eles dão. Essa aqui é a folha de guarda, vocês veem aqui, ó, como é bonito. E aí inicia, e essa imagem aqui do Rio de Janeiro, lindíssima essa foto antiga, com a letra do Machado, né, escrevendo aqui os contos que dão título a essa antologia, que vai justamente falar sobre esses pecados. A cada ilustração de um pecado para outro, eles vão colocando uma página desta forma. Eles colocam uma rua do Rio de Janeiro e aqui está o trecho do conto que vai ser lido. Achei assim muito bonita toda essa questão do cuidado, da edição e do designer que eles colocaram no livro. Mas antes de começar a falar sobre o que eu achei deste livro e o que eu achei de toda essa edição, eu gostaria de pedir para você, se não é inscrito, para se inscrever no canal. Sendo inscrito ou não, não esqueça de comentar aqui embaixo. O comentário é muito importante para eu saber o que vocês acharam do vídeo, ou se vocês já leram algum livro de Machado de Assis, se prefere o Machado de Assis romancista ou contista, etc. Quando se inscrever, lógico, não esqueça de apertar o sino para você saber sempre quando eu coloco um novo vídeo no YouTube. E compartilhe sempre esse vídeo para a gente aumentar o número de pessoas que seguem o nosso canal, que são inscritos, e assim a gente discutir mais sobre literatura. Essa edição, apesar de serem 7 os pecados capitais, ela tem 13 contos. Porque tem vezes em que para um pecado tem mais de um conto. E abre aqui com uma apresentação sobre Machado de Assis, e essa apresentação é feita pelo cineasta J.P. Cuenca, que também é escritor. E no final tem alguns pós-fácios, não são somente 2, sendo que um deles é um poema que Carlos Drummond de Andrade escreveu sobre Machado de Assis, em que ele dá o nome a um bruxo com amor, isso foi em 1953, e mais 2 pós-fácios comentando a obra do autor. Quais são os contos? Primeiro, abre com o conto A Igreja do Diabo, que eu achei bastante pertinente, né? Porque como são 7 pecados, tem tudo a ver com o diabo, e o conto é assim, daquele jeito irônico que Machado de Assis, e sarcástico também, que Machado de Assis sempre imprimiu na maioria das suas obras. Tem o primeiro pecado, que é a luxúria, que são os contos A Carteira e A Senhora do Galvão. O segundo pecado é a ira, com a cartomante e de como vieram crescendo. Depois, gula, que aí pega um pedaço, é a parte que eu não gostei muito, pega um pedaço do romance Dom Casmurro, em que o Bentinho, que é o narrador, fala sobre o tio Cosme e a sua gula. Então o nome desse trecho é Tio Cosme. Depois vem a avareza, conversão de um Álvaro e Terpscore. Depois a inveja, com a parasita azul e verba testamentária.
A soberba, o segredo de Augusto, é o conto. A preguiça, o cônego ou a metafísica do estilo. Ou seja, na verdade não são 13 contos, são 12, né? Porque eu li esse segundo aqui como se fosse o cônego ou a metafísica do estilo, como se fosse 2 contos e é apenas um. Machado de Assis, assim, é um excelente contista. Muitos críticos o consideram melhor contista do que romancista. Eu gosto dos romances dele, principalmente Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que são 2 romances da fase realista. A fase romântica, como Yaya Garcia, Helena, etc., eu já li, mas na época não me empolgou muito. Mas apesar dos críticos terem essa opinião, em sua maioria, de que o autor é mais contista, eu gosto dos 2. Vamos ao título. Por que eles deram esse título, né? A Cidade e os Seus Pecados? Porque todos os contos se passam na cidade do Rio de Janeiro. Machado de Assis foi um autor que retratou o Rio de Janeiro da sua época em toda a sua obra literária. Pelo menos o que eu li sempre se passa no centro do Rio de Janeiro ou nos bairros que hoje nós chamamos de Zona Sul e que naquela época não tinha essa denominação. Outro que fez isso também foi Lima Barreto, mas aí mostrando mais o norte da cidade, o subúrbio, para onde os negros foram empurrados depois que houve a abolição da escravatura. Então, Machado sempre teve esse cuidado de retratar o Rio de Janeiro. Inclusive, durante os contos, eles colocam notas de rodapé com nomes de ruas que são citadas, mas que hoje têm um outro nome. E aí o leitor, principalmente eu que sou carioca, consegue se situar muito bem e lembra por já ter passado naquela praça, naquela rua, etc. Mas, como eu estava dizendo, os contos, algumas vezes eu achei que eles foram... sabe quando você força o sapato para que ele caiba no seu pé? Os contos são excelentes, mas eles não retratam o pecado em que é proposto ali. Por exemplo, o pecado da luxúria, eu não acho que tenha muito a ver com a luxúria. O da inveja, o Parasita Azul, tem um pouquinho a ver, mas não tem tanto. E o outro, chamado de verba testamentária, que é justamente quando um homem acaba deixando uma verba em testamento para que faça o seu próprio caixão. Eu não vi nada aí durante a narrativa que se assemelhasse ao que eu entendo por inveja. A preguiça também não ficou muito claro para mim. Mas é claro que eu estou falando isso sobre a edição do livro. Eu não estou falando sobre os contos de Machado, porque quando Machado escreveu esses contos, ele não teve essa perspectiva de que cada um fosse encaixado, né, ou esses selecionados fossem encaixados dentro dos 7 pecados capitais. Lógico que não. Isso aqui foi uma forma que a editora encontrou para fazer essa antologia, fazer todo esse tratamento e colocar nas livrarias e na internet para a gente comprar. Até porque todos esses contos, como toda a obra de Machado de Assis, já caiu em domínio público. Então, a editora não tem que pagar absolutamente nada. Ela só tem o gasto de fazer a edição, que é lógico que é um gasto pelo tipo de papel e pelas ilustrações. A gente percebe que é uma ilustração cara. O conto que eu mais gostei, eu já tinha lido, que é o conto da cartomante e que vem dentro do pecado a ira, que é justamente quando a mulher está tendo um caso com um rapaz, mas ela é casada, e aí ela vai numa cartomante para saber como vai ser o futuro dela. Inicialmente, o personagem, que é o amante dela, não ri da cara dela, diz que aquilo ali é besteira ela ir em cartomante para saber. Mas ela vai e conta que vai ser assim e vai ser assado, e ele zomba da cara dela. Mas Machado de Assis inicia o conto dizendo que há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa filosofia, usando aí, né, uma das frases que ilustra a peça de Shakespeare.
Então, e com a sua ironia, ele vai levando o leitor, acho que muitos conhecem esse conto, até um desfecho em que o personagem, o amante, vai consultar a cartomante para saber se o marido é da sua amante e descobriu alguma coisa, e esse marido, como eu falei, é o melhor amigo dele. E a partir da resposta da cartomante, a gente vê como é que vai ser o desfecho do conto, né? Que é muito bom. Para mim, com certeza um dos melhores de Machado. Eu gostei muito desse aqui, que ele faz uma crítica, como sempre. Machado era um autor muito crítico e sarcástico, que é o Parasita Azul. Ele toma um rumo que você não espera. Começa com um personagem vindo de Paris, depois de 8 anos estudando medicina, filho de um fazendeiro, chegando no Rio de Janeiro com aquela cara de quem volta para o exílio, né? Porque vocês imaginem, se hoje já existe diferença entre o Brasil e a França, você imagina nessa época de 1880, em que ele chega, vê o Rio de Janeiro de dentro do navio, ele fica assim, totalmente, fica desmotivado, porque é como se ele tivesse saído de um mundo maravilhoso e entrado no purgatório. É mais ou menos isso. E a maneira como o Machado descreve isso, assim, é uma maneira muito interessante, é uma maneira muito vivaz, que você consegue sentir o que o personagem está sentindo. E o pior de tudo, ele não vai ficar nem no Rio de Janeiro, que na época ainda era a sede do Império, né? A capital do país. Ele vai para o interior, ele vai para Goiás. Vocês imaginam como era o estado de Goiás em 1880. Então, assim, isso é passado de uma forma muito viva, como eu falei, né? E você compra essa história. Só que é lá que ele vai encontrar o grande amor da vida dele, e aí os olhos dele mudam assim totalmente de como ele enxerga o país. Então, assim, é uma crítica de como a burguesia enxerga o Brasil a cada... Depende dos seus olhos, do seu interesse, né? Se tem um interesse econômico, ela vai enxergar de uma forma, se tem um interesse sentimental, ela vai enxergar de outra, mas sempre comparando com o Velho Mundo, que é a nossa referência na época de Machado de Assis, era muito mais. Então, é um livro recomendado, apesar das minhas objeções de que não achei que encaixa muito nos pecados capitais, os contos não encaixam tanto assim, mas sendo Machado de Assis, ele com certeza merece ser lido, eu sou até suspeito para recomendar. Se você gostou desse livro, mais uma vez não deixe de dar o seu like, não esqueça de dar o joinha e se inscrever, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!